Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts, because in order to the process stay off. Cara, confesso que essa tirinha aqui inicial, né? Essa vinheta inicial que a Betina fez pra gente, o Bruno produziu, tá muito legal, né, cara? Olha. E ela tá tão boa e tá tão calor aqui em São Paulo que dá vontade de tirar a camisa e dançar igual o Whindersson Nunes. Sabe o Whindersson Nunes? Quem sabe a gente fica famoso igual ele? Aqui, ó. Ô Bruno, você tem que fazer uma versão de forró dessa música. Vou fazer, cara, Sim, vou gato. fazer. Fazer. Vou fazer. Piloto Central versão swingueira. É isso aí, meu amigo, Piloto Central começando direto do inferno, porque esse calor aqui só pode ser medido pelo termômetro do capeta, é o bafo do demônio que está na cidade de São Paulo, rodeado. Parece que o demônio tem respirado continuamente o dia inteiro, inclusive à noite. Tá o capeta de São Paulo, 40 graus já, meu amigo, e nem tem praia nessa cidade, a gente nem pode sair de casa e nem pode beber água que o passarinho não bebe. É o Piloto Central do Capeta começando hoje, eu sou Silas Lima. Sou Bruno Moreira. Eu sou o Vitor Hugo. Sobe a vinheta! A bateria parece que não para aqui. É, meu amigo, semana agitada, semana de muito Donald Trump. Hoje a gente vai falar sobre o Donald Trump, que infelizmente pegou Covid, mas que brincou muito com a doença, né, garotinho? Que pena, meu Deus, minimizou a doença, mas espero que se recupere como todo ser humano, mas a gente vai lá. Eu já quero começar também semana de morte triste, né? O Kino morreu, pra quem não sabe o que é um Kino, o Kino é um amigo que jogava bola comigo todo fim de semana, morreu, faleceu, infelizmente, e eu queria mandar um abraço pra ele depois. Brincadeira idiota, o Kino, o criador da Mafalda. Então a gente vai nessa onda do programa, também vamos falar disso hoje, e nessa onda a gente já quer mandar os nossos primeiros abraços. Eu vou mandar um abraço super especial para um ouvinte novo, não sei se é um ouvinte novo, mas é um ouvinte pontual. Ele ouve os temas que mais agradam ele. Foi o que ele disse: eu ouço os temas que eu mais quero ouvir, vejo ali, clico no tempo e ouço. É o Thiago Struzani. E quero mandar um abraço, não é eu que vou mandar esse abraço, é o Vitor. Fala aí, Vitor, um abraço para alguém que é muito especial na sua história. Conta essa relação muito afetiva, esse objeto que conecta vocês como um laço infinito para a eternidade. Conta pra gente. Exato. Na semana da morte do Kino, não tem como lembrar da minha parceira de vida, cresceu comigo, Thalita. Hoje ela mora em Portugal e ela foi pra Argentina um tempo. Faz uns 10 anos, eu acho que eu tenho isso aqui, ó. Eu guardo até hoje um chaveirinho da Mafalda, que desde sempre eu gostei muito. E ela me deu, tem uns 10 anos, e eu guardo aqui. Então, Thalita, um abraço. Lembrei de você essa semana, eu não tenho contato, porque ela mora fora. E aí é isso. Vou mandar um abraço, que é outra língua, né? Olha, pôs um abraço pro pessoal de Portugal, bonito Rio do Porto, um pessoal muito bacana, um pessoal muito bem. Um abraço pra todos vocês. Adoro o Rio do Porto, Lisboa. Eu queria só deixar registrado essa outra língua. Agora ele entendeu o abraço. E ele falou: oi, tudo bem? Um abraço pra você. Foi só isso que o Silas falou. Só tá traduzindo aqui, né? Obrigado, Bruno, obrigado. É tradução simultânea, aqui a gente é troglodita, né? Lembra? A gente fala muitas línguas, a gente é troglodita. E na onda de abraços da Mafalda, a gente quer mandar um abraço pra Mônica, um abraço pro Cebolinha. Quem mais, Bruno? Manda abraços aqui, vai. Eu queria mandar um abraço, assim, que um personagem de tirinha que fez parte da minha vida, que é o Esmilinguido. Esmilinguido, meu amigo. Vários marca-páginas, né? Meu amigo, Esmilinguido, a formiguinha de Jesus, Esmilinguido. Você lembra do Esmilinguido, Vitor? Eu sei que não é de formação evangélica, assim, quando era pequeno, mas o Esmilinguido teve influência na sua história? Não muito. Eu lembro, não me é estranho, mas se eu falar pra você, você lembra, assim, bastante, não lembro muito, não, do Esmilinguido, infelizmente. Um abraço pro pro Carlos. Hoje tá no mundo das drogas e... não cresceu com Jesus, é isso aí. Esse comunistinha de merda que fica usando maconha e aplaudindo a lua. Um abraço pro Calvin, pro Haroldo. Meu amigo, quem lembra? Pra Rô Bordosa, esse o Vitor vai saber. Aí sim, né? Punk rock, muito louca.
E, cara, pro quadrinho que nasceu de quadrinhos, e é meio underground, virou desenho, virou filme, foi um dos desenhos mais influentes da minha infância, que é o Tintin, cara. Eu adorava o desenho do Tintin, cara. Adorava, cara, o repórter que nasceu num jornal belga, né, o Urge. Eu adoro o Tintin, real, gosto muito do Tintin. E nessa onda de cartoons, a gente aqui com personagens queridos do seu coração, quero que você siga a gente lá nas nossas redes sociais, vá lá no Twitter e no Facebook, é @Piloto Central, e no Instagram é @Piloto Central. Para nos ouvir, como você está fazendo agora, é Spotify ou Deezer, divulga aí ao mundo esse grandíssimo podcast da humanidade, o maior podcast que o mundo já viu, né? Assim, quem já ouviu sabe que ele é o maior, mas o resto do mundo ainda não sabe, mas vai saber em algum momento. É bem essa lógica. Né? E a gente precisa da sua ajuda, ou seja, divulgue para o mundo inteiro. Se você... A gente fala todas as línguas que precisar. Inglês, japonês, tudo. We can speak all language of the world. All language. Yes. I can make other episodes with other people. Shut up, man! Oh my gosh! Invited for the world. The word for watch the Piloto Central. Nossa introdução na está começando mais um Piloto Central. Olá, que tal? Estamos começando mais um episódio de novo Piloto Central. Moleque, aqui é multilanguage, cara. Você não tem noção. Eu estudei em Cambridge, né? Estudei em Cambridge, Buenos Aires, em Sarajevo e tudo isso aí mais. E também eu quero que você vá lá, porque toda segunda-feira tem um episódio no YouTube, dá pra ver essas peripécias, o Bruno fazendo mágica durante o episódio e todas essas coisas lindas que a gente faz aqui. E pra você que não tá vendo, a gente tá nu hoje, porque tá quente pra dedão, então a gente tá gravando o programa nu. Eu quero deixar essa imagem pra você segunda-feira. E só pra quem correr no YouTube agora, eu vou dar uma estrelinha pelada agora. Uma estrelinha pelado é pesado demais. E o verdadeiro pirocóptero. Fazer um pirocóptero nesse calor é uma delícia, cara. Uma delícia, eu não sei nem o que dizer. É muito refrescante. Cara, e quando você fica pelado de costas no ventilador e abre a poupança assim, ó, puta, é o prazer é melhor que comer. Eu tô assim agora, só tô sentado em cima do ventilador. Na frente do ventilador, se abre a nádega e deixa bem esticadinho assim. Fica. Ai, que cena que está me assustando imaginar tal cena. Meu Deus. Vamos lá. A notícia é, segundo dados do site Worldometers, que é o site que a gente usa para divulgar as informações a respeito da Covid-19, o mundo alcançou a triste, mas muito triste marca de 1 milhão de mortos. São 1.032.000 mortos no mundo, com cerca de 34 milhões de infectados. Os Estados Unidos continuam sendo o país com o maior número de casos e, pasmem, essa semana os Estados Unidos teve uma alta, uma crescente em 27 dos seus 50 estados. O número de mortes diárias vem reduzindo nos Estados Unidos, mas há uma tendência crescente nos Estados Unidos em 27 dos seus 50 estados. E o presidente Donald Trump revelou essa semana que ele e a sua esposa Melania, é Melania o nome dela? É isso, né? Melanie, também estão infectados. Inclusive o Donald Trump foi encaminhado para o hospital, não sabe muito bem os motivos, mas a priori por precaução. O Donald Trump tem mais de 70 anos, está acima do peso e está enquadrado no grupo de risco da doença. A Índia vem subindo assustadoramente os seus números de casos e número de mortes. Ela já tem mais de 6.400.000 casos e mais de 100.000 mortes. Já passou o Brasil em número de casos e tudo indica que passará o Brasil em número de mortes também. A Índia é um país com mais de 1 bilhão de pessoas, com uma infraestrutura nos seus interiores bem precária. Então, ao que tudo indica, a Índia sofrerá um pouco com a ascendência dessa doença. O Brasil, como já disse, está em terceiro lugar no número de casos, com quase 5 milhões, são 4.880.000. Nas últimas 24 horas morreram mais 700 pessoas devido à Covid e 145 mil
pessoas mortas, cerca de 145 mil pessoas mortas é o número, o número de mortos no Brasil devido à Covid. Segundo dados da OMS, as Américas ainda continuam sendo o epicentro da doença, por mais que tenha tido uma descendência na sua curva de contágio de mortes, ainda 64% das mortes de Covid no mundo estão nas Américas, então as Américas ainda são o ponto focal, né, o epicentro da doença. A Colômbia ultrapassou o Peru, por exemplo, o Peru também tem uma situação muito agravante, o México, o Chile, então essa preocupação. Como vocês viram nos últimos dias, já falamos aqui do sul da Ásia, o sudeste da Ásia, que tem a Índia e tem esse problema, e a gente também tem uma segunda onda efetiva na Europa. Essa semana, Madrid foi a primeira capital europeia a voltar a fazer um lockdown, não total, mas parcial. O número de casos na Itália voltou a ter números iguais ao número de casos de abril, que quando o mundo se assustou com aquelas imagens de caminhões com corpos. Então a Itália voltou a ter números muito parecidos com o de abril. A Alemanha e a Inglaterra e a França voltaram também a ter uma crescente muito alta. Então o continente europeu muito preocupado em como lidar com a doença. E a África continua ali muito forte, a sua resistência, combatendo muito forte, resistentemente contra o Covid. São cerca de 36 mil mortos no continente todo africano. Isso é o número da cidade de São Paulo. Por sinal, hoje, exatamente hoje, dia 2/10, São Paulo ultrapassou o número de mortos da Itália, ou seja, a cidade de São Paulo ultrapassou o número de mortos de um país. Isso diz muito sobre como conduzimos a pandemia aqui por mais diversos fatores. Meninos, o meu destaque inicial é o Trump. Eu falaria do Trump, o quanto o Trump, muito engraçado, né? O Trump, o Boris Johnson e o Bolsonaro foram 3 políticos que minimizaram no início a pandemia e assim, eu estou falando do mundo ocidental, não tenho dados do mundo todo, né? Mas são do que a gente tem mais familiaridade de notícias. Eles minimizaram a pandemia no início dela e os 3 pegaram a Covid. O Boris Johnson ficou num caso muito grave, né? Ficou internado alguns dias. Quando saiu da unidade intensiva, ele mudou radicalmente a sua postura quanto à condução das políticas no Reino Unido. O Bolsonaro teve poucas complicações, né? Não teve, eu acho que, poucos sintomas, e o Donald Trump agora é uma incógnita, a gente não sabe como vai se desenrolar os próximos dias. Mas vocês acham que isso é mera coincidência, ou isso denota um pouco de responsabilidade desses governantes? E também já falem o que vocês quiserem, tá? Vai lá, Vitão, você queria trazer aí. Pô, você falando aí, primeiro eu queria me solidarizar ao Trump, aí quase não dormi essa noite, que triste, chateadíssimo. Um abraço aí pro Trump. Nossa, que veneno. Cascavel, né? Não, mas eu não desejo a morte do Trump, não. Acho que seria pior para a humanidade. Seria pior para a humanidade, quer saber? O cara ia se tornar Nossa, eu nem quero imaginar o que se tornaria, mas enfim. Você falando disso, acho que é um assunto bem interessante, porque daí você traz o Boris Johnson, o Trump, o Bolsonaro, 3 negacionistas, a princípio o pensamento negacionista. O Boris Johnson depois fala, não é bem assim e tal, mas tudo bem, um negacionista, um direitista extrema direita e tal. E o que eu percebo, assim, acho que muita gente fez esse pensamento também, que são 3 países, só para a gente fazer o recorte, sintomáticos, porque são países que não têm uma unidade nacional, são 3 países em conflito, extremamente, né, a Inglaterra sendo dividida, saindo da União Europeia, os Estados Unidos dividido, porque o Trump é um cara que vai para o combate, o Bolsonaro idem. São 3 países que não têm uma unidade nacional, né? O que a gente percebe, criticando ou não a China, por exemplo, com todas as críticas que cabem? É um país, partido único, beleza, mas que tem uma unidade nacional, tanto que ele fez um lockdown mais rápido e mais elogiável até então. É um país que o cara falou, não. O que é interessante do vírus? Você reconhecer ele numa região e cercear aquela região que não se espalhe para o restante. Então, o Wuhan foi fechado em tempo recorde, construído hospitais em tempo recorde. Um país como o Brasil, a gente percebe que não há unidade nenhuma. Então, o Bolsonaro joga para os estados, fala, eu não pude fazer nada porque os estados não fizeram nada. E segundo, e é uma falácia, que ele falou que no Supremo delegou aos estados a
a fazer o trâmite e tudo mais do cuidado da questão sanitária e da doença. Então, são países divididos, que não têm unidade alguma, que não têm liderança que converge e só diverge. Isso é muito sintomático, né? É mais uma análise do que uma conclusão. Mas acho que todos esses países, eles são países que estão em conflitos internos muito grandes e não têm unidade alguma. Não tem uma liderança que traga unidade para as pessoas, né? Bruno, o que você acha? Você acha, então, que... Então, por isso, o regime chinês é melhor que o regime capitalista ocidental? Não, eu acho que essa questão da fragmentação é uma questão da democracia, sabe? Isso parece uma alfinetada, mas até é uma alfinetada no sentido de que um governo que tem o poder totalmente, ele consegue ter ações rápidas. Isso é até pode ser até uma virtude em muitos casos, né? Eu acho que por a gente estar numa democracia pode ter uma fragmentação muito grande, apesar de que aqui no Brasil eu acho que piorou, porque está numa democracia, a gente também está num governo extremamente problemático e irresponsável. Irresponsável em que sentido? No sentido de que ele não assumiu a responsabilidade que um presidente tem, né? Porque se você pega na Constituição, é simples, fala que a saúde é dever do Estado. Aí alguém interpretando fala, do Estado de São Paulo cuida da saúde de São Paulo, do Estado de Minas Gerais cuida da saúde de Minas Gerais, do Estado de Pernambuco, não. Muitas vezes quando quando a Constituição usa a palavra Estado, ela está falando do país, né? Então, na Constituição diz que a saúde ela é dever do Estado, né? Todos merecem, fala lá, todos merecem e é dever do Estado. Isso significa que há uma responsabilidade do presidente. Então, além de a gente estar numa democracia, também estamos em um país onde o presidente não assume a responsabilidade. A outra questão que o Silas falou, que é muito comentada, de que os negacionistas foram contagiados, né? Eu acho que todo mundo está suscetível a isso. Por quê? Porque o vírus, ele não é nem de direita nem de esquerda. Não sei, tem gente que fala, pro Trump, isso que é engraçado, né? Pro Trump, o vírus é comunista. Então, por isso que pegou ele. Porque o vírus é o vírus chinês, que ele fala, né? Uhum. E vai pegar quem? O vírus comunista quer pegar quem? Quer pegar o líder do país mais capitalista do mundo. Mas não. Pasmem, o vírus não é nem de direita, nem de esquerda. Então, ele pega até quem está combatendo, que são as pessoas... Por exemplo, quem está na linha de frente são os enfermeiros. Estão em contato mais direto de qualquer profissional, qualquer ser humano na face da Terra. Muitos enfermeiros morreram. Salvo engano, na Itália, o índice de enfermeiros que morreram, a porcentagem por enfermeiros trabalhando, tanto de enfermeiros que morreu, é a mesma porcentagem de uma guerra, salvo engano, né? Quem foi que falou isso? Acho que foi o Mandetta, quando ele assumiu, no discurso dele, ele comentou essa porcentagem. Então, o vírus pega todo mundo. Quando pega alguém como o primeiro-ministro do Reino Unido, que esqueci o nome dele agora. Boris Johnson, que faz a pessoa acordar para a consciência e ter noção de que é sério, que ele é perigoso, e que, apesar de pegar mais os velhinhos, pode acometer uma pessoa um pouco mais saudável também. Uhum. E fora que é horrível para todo mundo pegar uma doença, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Fica à vontade. Tipo, que é nessa linha, tipo assim. Mas, tipo assim, você traz a questão da democracia e tudo mais, né? Eu entendo, eu concordo, eu acho que é por aí. Mas você acha que numa questão sanitária, que a gente sabe onde é o caminho, a gente sabe como se resolve, a gente tem cientista que sabe como se resolve, a gente sabe que
que é espalhamento do vírus se combate com lockdown rápido onde está infectado. Você acha que ainda assim a gente deveria, por exemplo, se coloca em debate o que ser feito numa ocasião dessa? É uma questão da democracia resolver como fazer um cercamento de uma questão que me parece muito mais sanitária e resolver rápido para não morrer mais gente, porque quando você fala isso, parece que então assim a gente tem que colocar em votação, se a gente tem que ficar em lockdown, se a gente tem que voltar para a escola, e não parece que cabe não é uma decisão que cabe à democracia nesse sentido. Não sei se você pensa assim. Não, eu entendi a sua questão, mas eu acho que ela é uma questão muito difícil de responder. Porque ao mesmo tempo em que sim, é uma questão científica entrar em lockdown ou não, é uma questão científica você fazer tal coisa e tal ação, sei lá, em qualquer ocasião, não precisa ser só na questão da saúde. Mas isso, a última consequência, nos leva a uma tecnocracia, que seria o governo da sabedoria pura, que é o governo que põe, né? Você elege alguém que sabe de toda a verdade e ninguém precisa escolher, porque ele já sabe exatamente o que deve ser feito. Na democracia é complicado justamente porque tudo deve ser debatido. Então, por exemplo, acho que passou um carro do ovo aqui agora, não sei se vocês Dentro ouviram. da sua casa ele passou pelo jeito, né? Que o barulho foi ensurdecedor aqui, cara. Meu Deus. Carro do ovo que passa a noite. É comum, é bem comum. Não, foi o que veio na cabeça falar. Talvez era uma pizza de 10. Na periferia é isso, gente. É divertido, tá? O que eu dizia é que é complicado justamente a democracia por causa disso, né? A gente precisa desse caminho, do caminho do voto, do debate. É claro que não dá para ser uma democracia direta no mundo que a gente vive atual, porque a gente tem muitas outras funções. Se todo mundo precisasse de gastar um tempo votando, eu não ia trabalhar do que eu trabalho, você trabalha, enfim. Então, isso agiliza muita coisa, a gente ter uma democracia representativa. Ainda assim, é uma questão política você seguir a ciência, entende? É uma questão política você falar, vou seguir a ciência e vou fazer um lockdown. É uma questão política. Por exemplo, você abrir as escolas hoje, né? Já que a gente está falando do panorama geral, é muito debatido se as escolas devem ser abertas ou não. O que a ciência diz? É perigoso porque criancinha leva pro voo pega doença, né? Criancinha troca máscara e bababá, um monte de coisa, a escola pequena, a escola não tem estrutura. Ao mesmo tempo, existe uma questão política que deve ser debatida muito grande, que tem gente que vai para a escola só para comer. E aí? A qualidade do ensino? A dificuldade que a gente não tem internet. A qualidade do ensino. Eu também tem a questão da adolescência. Os adolescentes, eles precisam de um contato. Tem a questão da depressão na adolescência, de vários problemas psicológicos e tal, né? O adolescente, ele precisa dessa interação. A criança, ela precisa de uma assistência que seja da sociedade, né? Porque a criança, ela é dever de todos, não só dos pais. Ela está na nossa Constituição. Então, por exemplo, se o pai maltrata a criança, quem vai perceber é o professor. Então, quantas crianças será que estão sendo maltratadas que não tem com quem assisti-las? Entende? Então, existe questão política em tudo isso. Num país que ele consegue tomar essa atitude, lockdown, não quero saber, a ciência falou que lockdown é lockdown. Ele não está errado, é difícil falar que ele está errado. Mas a democracia eu acho que também não está. A democracia é problemática, todo mundo sabe que a democracia é problemática, mas eu me sinto muito confortável na democracia, mesmo eu discordando de um monte de coisa que acontece. O que eu penso é assim, nesse sentido, eu também vou muito na linha do Bruno, mas eu acho que a prerrogativa, né, do Estado, constitucionalmente,
numa constituição criada com uma definição democrática de se instalar em estados de emergência em questões sanitárias. Então a gente tem essa definição, muitos estados recorreram a isso para fazer, então a democracia definiu certos momentos que o estado pode intervir temporariamente e tal, mediante as situações de emergência. Então a gente tem essa definição, mas isso foi definido numa constituição democrática, onde todo mundo votou, esse é o melhor caminho. Quando eu penso na China, eu falo assim, a China fez bem, fez muito bem, tá certo. Mas imagina que a China fizesse o contrário. Ela não fizesse bem, não promovesse o isolamento social, e pensando num regime autoritário, de partido único, interferindo diretamente na liberdade individual das pessoas. Se fosse o inverso, qual o poder da população de militar contra? Como tem o poder no Brasil, deu poder de xingar o Bolsonaro tanto quanto xingo hoje, como ele foi responsável no tratamento da Covid. Então, no melhor cenário para mim é um ambiente à la Uruguai, à la Argentina, à la Nova Zelândia, onde a gente tem uma democracia e uma Constituição foi definida e o governo fez jus àquela Constituição e conseguiu suprimir o número de mortos através de uma ação efetiva. Então, porque eu não acho que o Bolsonaro, o Trump e o Boris Johnson. O Boris Johnson é um personagem um tanto mais diferente, né? Ele é um cara conectado às causas ambientais, mais do que esses outros dois e tal. Mas eles não são frutos da democracia por si só, porque a gente tem o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, a gente tem na Venezuela o Nicolás Maduro, a gente vai ter na Rússia o Vladimir Putin, personagens tão ambíguos e um pouco autoritários que vão agir de maneiras distintas nesses cenários, né? Agora, sim, é um mérito, né? A gente tá vendo que o Wuhan não tem um caso desde maio. É um exemplo a ser seguido. As democracias, em tempos de problemas sanitários, têm que repetir o que fez a África, o que fez a China, porque eles são exemplos, né? A Nova Zelândia, esses são os exemplos a ser seguidos. Não a gente, né? De fato. Mas é difícil, cara. É um tema muito difícil. Eu só não sei se tem uma correlação direta. Eu entendo. Eu entendo o que o Bruno fala também, a gente não pode ser refém da ciência assim, cegamente, eu entendo completamente. Mas quando a gente fala de conceito de democracia, eu acho que vocês concordam comigo que, para além de votar, por exemplo, quando a gente entra na questão escolar, para além de escolher quem eu quero que me represente numa democracia representativa, eu quero uma democracia que me garanta o mínimo. Então, quando a gente está falando de escola, o cara não tem acesso à internet. Num sistema democrático, em um período de exceção, a gente tem que falar de uma democracia real, tem que garantir, um estado tão rico como São Paulo tem que garantir uma internet. Não é possível que a gente fale de democracia, escolhi o cara e é isso. A gente tem que ser uma garantia, beleza, a gente tem que eleger quem a gente quer e que esses caras garantam o mínimo para a gente ter uma condição de vida. Internet hoje, por exemplo, só para falar do que a gente entrou no tempo, ele tem uma questão de que todo mundo precisa, é quase um item essencial hoje na vida humana. E falando de educação principalmente, né? Então, assim, para além de uma democracia representativa, uma democracia que nos dê acesso, né? Eu concordo. Plenamente com você, Vitor. Aí eu tô contigo. É o espaço de melhoria que a gente tem dentro dessa democracia. É instigar. Eu não sei, eu acho que o caminho para isso é a educação. Eu acho que esse é o melhor caminho. Educação, políticas que eduquem o povo a serem mais participativos e para que a gente possa escolher melhor, para que a gente também possa cobrar de maneira mais efetiva. É informação e educação, talvez. Eu não sei o que você acha, Vitor e Bruno. O que vocês acham? A gente já debateu isso num episódio, sobre se a questão é educação ou não. É um assunto muito difícil. Foi o episódio que o Thiago participou. Vai lá assistir, gente, que é legal essa discussão. Vai lá, que eu não vou repetir tudo. Eu não vou repetir. A gente falou de Platão, falou de Aristóteles, um monte de coisa. A notícia na onda, né, de Donald Trump. Eu falei pra você, Donald Trump, política. Hoje o programa vai ser muito político. Se você gosta de política, se prepare, meu amigo. Ok. Pior do que a Fazenda 12 foi o debate entre Joe Biden e Donald Trump nessa semana na Fox News. É o primeiro dos 3 debates nacionais que terão na TV americana. E o primeiro foi na Fox News, que é um canal conhecido por posições mais alinhadas à centro-direita, à direita, né, do centro para a direita, nesse espectro, pro mais sensacionalista, pro mais radical, até o mais centrado, é nesse caminho. E o debate foi um show de horror. Era um debate que tinha regras que permitiam
o confronto aberto, né? Então eu poderia interromper, como se eu estivesse debatendo com o Vitor e com o Bruno, e na hora que eles fossem falar. Peraí, pudesse... rapidinho. E aí eu queria falar e a respeito de. E aí a expectativa era que eles pudessem falar. Para vocês me interromper o tempo inteiro agora. Foi exatamente isso o debate. Toda vez que o Joe Biden tentava falar algo, chegava a ser engraçado, não sei se vocês viram. O Donald Trump interrompia e era uma chatice. E o Joe Biden começou a ficar um pouco irritado, mandou o Donald Trump calar a boca. Em algum momento falou, cara, não dá para conversar com esse palhaço aqui. Ele falou, palhaço não, esse presidente, né, essa pessoa. E foi um debate muito acirrado, muita troca de acusações. E uma postura muito agressiva do Donald Trump inicialmente, o Joe Biden também rebateu com essas questões. Bruno, replica aí um momento, você estava falando aqui pra gente um pouco antes de começar, um momento do episódio, do debate. Eu tentei assistir, são 90 minutos de debate, eu tentei assistir, eu aguentei 20, porque eu cheguei numa hora, que foi quando eu parei, que eles estavam assim, isso é o filho, o Donald Trump falou, seu filho, que não sei o que, mas isso é seu cunhado, isso é a mãe, isso é a irmã, minha irmã é assim, mas isso é a mãe. Meu, esse debate parecia um debate do ensino médio, quando foi era tipo, do ensino médio. O seu que é mais azul, cabe 2 metros de bambu, não foi? É, isso mesmo. Vamos fazer essa réplica. Vocês podem fazer? Fala alguma coisa pro Bruno, porque o Bruno é bom nessas retrucadas assim. O Bruno sabe. Fala qualquer coisa pro Bruno. Ô, Bruno, fala aí, qualquer coisa. Vai, só pra gente replicar o debate. Eu sou moderador. Vitor, é seu momento. Você é um otário. Otário é Babalu, 7 coisas no seu. Vai, pode ir, Vitor. Babalu é Califórnia é Babalu. Eu não lembro. Eu também sou ruim nisso. Califórnia de ferro. Não sei mais rimar, cara. O Bruno eu falei. Mas ficavam nisso. Em suma, o debate foi. Primeiro ponto, eu vou assim: o G1, que é um site da Globo, fez um levantamento dos pontos principais, e eu capturei ali o G1, o Globo, fui analisando os principais pontos, e aí ficou muito claro a troca de ofensa entre os dois. A questão da Suprema Corte, porque, não sei se vocês viram, faleceu uma representante da Suprema Corte, e o Donald Trump já indicou uma nova pessoa, que é a Amy Coney, para a vaga na Suprema Corte, e quando o Obama fez isso em 2016, ele foi barrado porque não se pode indicar ninguém para a Suprema Corte em ano de eleição. E aí está um debate nos Estados Unidos, porque isso vai para o Congresso, e o Congresso pode barrar essa indicação. Outro ponto que ficou muito claro no debate foi a tentativa do Donald Trump de encaixar o Joe Biden na esquerda radical, né? Então ele ficou o tempo inteiro tentando dizer, seu partido quer adotar a medicina socialista, atrelando ele ao socialismo, porque nos Estados Unidos é muito bem estabelecido o capitalismo, tanto na direita quanto na esquerda, então qualquer coisa que seja socialista gera bastante repulso na população americana, que pareça, né? O coronavírus foi uma outra grande questão, a questão dos impostos, porque essa semana o Joe Biden revelou que uma informação, que a gente não sabe se é verdadeira, que supostamente o Donald Trump não paga imposto há muito tempo mesmo. E aí o Donald Trump, desde 2015, é acusado disso, e desde 2015 nunca mostrou documentos que comprovem que ele pagou o imposto. Vamos pagar ali, senão o leão vai te pegar. Ele declarou uma bicicleta no imposto dele. O cara é dono de uns prédios fudidos. O que você tem? Celtinha 2010 aí, esse aí. Tem um abajur no meu quarto. Trump. Os protestos, obviamente, e esse é um momento bem, assim, foi um momento bem importante no debate, porque, perceba, olha o que a gente vai dizer, que eu vou dizer aqui, os Estados Unidos passa por uma efervescência a respeito do debate sobre o racismo nos Estados Unidos. E o Donald Trump tem levantado a ideia de que existem as pessoas que protestam, mas que promovem a desordem. Os antifas, virou um inimigo público. E olha que interessante, eles estavam na Fox News, um canal geralmente conectado à direita, e o moderador do debate fez uma provocação para o Trump para que ele condenasse os grupos supremacistas brancos. Não, foi o moderador ou foi o moderador?
Foi eu o assisti moderador. o Biden falando Não, isso. foi o moderador do programa. Solicitou que ele condenasse. E aí a frase do Donald Trump é muito engraçada, né? Que ele fala assim: o moderador fala, ó, você pode também condenar os grupos de extrema direita, que são supremacistas brancos, tanto quanto você faz com os de extrema esquerda, que são contra a ordem. E aí o Trump respondeu assim, ó, Proud Boys, que é o grupo de supremacistas brancos, recuem e fiquem na sua. Mas vou lhe dizer uma coisa, viu? Alguém tem que fazer alguma coisa com os antifas. Porque a esquerda não é o problema. A esquerda é o problema, não a direita. E aí o Biden tomou a palavra nesse momento e falou: ó, o FBI já disse que o Antifa é uma ideia, não é um grupo. E o Proud Boys é um grupo supremacista branco, porque você não bate neles, né? E em algum momento, um momento curto, o Biden sinalizou que, se eleito, pretende impor sanções ao Brasil caso ele não cumpra com regras, sanções econômicas ao Brasil caso ele não cumpra com regras de preservação da natureza, principalmente da floresta amazônica que tem queimado nos últimos anos. Obviamente, a gente poderia ter falado até de ações que o Salles fez essa semana, quebrando leis que protegem manguezais e tudo mais. Essas foram assim, os principais temas. Não sei se vocês querem ressaltar mais alguma coisa do que vocês viram. Acho que aqui a gente abarca bem o que foi discutido, né? Esse último item a gente só coloquei porque fala do Brasil, mas não foi o tema principal do debate. Mas foi algo muito ruim. E o último dado é que as pesquisas do The Washington Post, The New York Times, eu vi essas duas, indicam que a população americana, uma pesquisa, o Joe Biden foi muito bem no debate. 60% da população acha que ele venceu o debate e 28% acha que o Trump venceu. E a alegação é de que o Trump foi, sendo o presidente, não precisava ter atacado tanto, que essa era uma função de Joe Biden, que é o que postula o cargo. Então, vamos aí trazer o panorama de vocês a respeito. Acho que só mais uma informação que eu devo trazer é que as pesquisas indicam uma vantagem de 8 pontos percentuais para o Joe Biden e nunca foi revertida a 30 dias da eleição, que é o caso que está hoje, uma diferença tamanha na história das eleições americanas. Nunca foi revertida diferença tamanha em tão pouco tempo. Tem uma outra questão que é que nas últimas eleições dos Estados Unidos, que mesmo com mais votos, né, que foram uma quantidade significativa de votos a mais, que eu não lembro quem era a adversária do... Na último pleito, em 2016, a Hillary e o Donald Trump, a Hillary teve 3 milhões de votos a mais, mas como nos Estados Unidos a eleição ela é por colegiado, ou seja, eu tenho estados e eu dou uma certa porção, 538 votos, dividido pelos estados. Cada estado, o estado que tem mais população, quem vencer naquele estado ganha um número de votos maior, porque aquele estado, por exemplo, o Texas é um estado muito grande, com muita população, quem vence no Texas tem direito a 38 votos na disputa. E aí... os delegados. Né? Os delegados, então você vai dividir na região, e aí aquela região conta um ponto, então o estado do Texas tem 38 votos, que são divididos por distritos, e aí isso contabiliza ali. Então você pode ter um número maior de votos absolutos, mas se você tiver um número maior de delegados, que no caso a meta é 270, quem alcança 270 votos vence a eleição, 270 delegados vence a eleição. Então isso aconteceu na Hillary, né? Foi o último caso que aconteceu, não acontecia há muito tempo. Então, o Biden ele precisaria de mas ele está seguro mais ou menos, né? A diferença do Biden hoje é muito grande. Então, é maior. Não sei se é muito grande. É maior do que a da Hillary, né? É bem maior, né? A da Hillary tinha 2 a 3% percentuais, né? Isso. Ele tem 8. Mas é que as eleições, ultimamente, elas têm sido muito confusas, né? A gente tem eventos que acontecem, por exemplo, aqui no Brasil, quando estava começando com muita força essa ideia de fake news, de pós-verdade e tal, teve o que foi chamado, até o Lula ele comentou que ele ficou assustado com isso, o evento Marina, porque a Marina ela estava em primeiro lugar entre a Dilma e o Aécio. Sim, companheiro. E no dia da votação, ela caiu, entendeu? E ela estava com uma quantidade de intenção de votos significativamente maior. E ela não foi. Então, hoje, com a tecnologia, o avanço e a agilidade das informações, e com
uma espécie de sagacidade que o Trump tem, né, porque tudo bem que ele não se deu muito bem nesse debate, mas ele pautou toda a discussão, não sei se vocês perceberam, porque ele interrompia o Biden e o Biden caía na interrupção. Em vez de ele continuar falando e tal, ele não conseguia. Ele era pautado pelo Trump. Então, o Trump pautou toda a discussão. Ele tem isso. Ele tem a cara de pau de alguém perguntar alguma coisa para ele responder outra. É muito louco isso. Isso é radical, sabe? Você gosta de banana? Não, mas minha mãe é uma pessoa. Não, ele não é nem isso. Ele fala, você gosta de banana? Não, olha, a banana é uma coisa muito boa. Só que os comunistas, eles querem invadir os Estados Unidos. E é isso que deve ser. Entende? Então ele não responde às perguntas que são feitas. Em 2016, havia uma divisão nos estados chaves, né? Havia uma divisão. A Hillary ganhava nos estados que têm mais direito a votos, não. Nesse ano, dentre os 11 estados mais populosos, as pesquisas indicam que só no Texas o Donald Trump ganha. Então, a chance do Donald Trump não se reeleger, e se eu não me engano, é a primeira vez na história democrática dos Estados Unidos que um presidente posto não consegue se reeleger, vai acontecer ele não conseguir se reeleger para o segundo mandato, sem impeachment, sem nada, no processo eleitoral natural. A chance, me parece, segundo as pesquisas, é muito alta, né? Dessa vez, porque a diferença é grande, nunca foi revertida e o Trump, sim, a Covid pegou muito mal para o Trump, nos Estados Unidos foi muito mal, né, no combate à doença, né, isso foi bem ruim. Eu não sei, eu concordo com você e acho que você vai fazer uma análise, inclusive, até da polarização, e diante desse cenário polarizado, a possibilidade de mudança, ela é um pouco difícil, né? A não ser... Não, ela é difícil. Ela é difícil, sim. Porque o que eu penso? Hoje em dia, na política, a política é muito polarizada. Então, é muito definido quem odeia o Trump e quem é muito a favor do Trump. É igual torcida, sabe? Para alguém que é corintiano, nunca vai deixar de ser corintiano para ser São Paulino. Então, na política já está muito definido, por exemplo, aqui no Brasil, quem odiava o PT e quem adorava o PT, sabe? O que precisa acontecer para haver uma mudança é um escândalo, entende? Então precisa ter um escândalo. Vamos supor que tiram alguma coisa na gaveta falando que o Biden é pedófilo. Pronto. Aí muda. Sabe o que eu acho? Eu acho que isso mudaria os votos do Biden. Sim. Do Trump, eu não sei. Eu acho que tem uma turma que não importa o que o Trump faça, cara. Não, tem, mas ela não é grande, entendeu? Porque muita gente que vota no Trump é com medo da esquerdização, não é porque adora o Trump. Tem os adoradores, assim como no Brasil a gente tem os adoradores do Bolsonaro. Mas tem pessoas que na hora de votar fazem o voto mais ou menos útil, entende? Por raiva, por medo de alguma ideia, que pode ver que o Trump ele sempre tenta adotar ideias que podem angariar votos para ele, porque ele não é sempre adorado pelos eleitores dele. Às vezes ele parece mais um farol que pode salvar alguém. Salvar contra a esquerda extrema, né? Contra a esquerda e contra, sei lá, avanço. Porque os 20 minutos que eu assisti, eles debateram muito como que ele chama? Obama Cash? Né? Obamacare. Obamacare, que é um dinheiro lá que eu entendi. Mas tem meio que um seguro que as pessoas têm. Tem a ver com o dinheiro, porque é meio que um seguro para elas pagarem o médico, porque elas não têm o direito garantido à saúde. Então, tem que dar um dinheirinho para elas conseguirem pagar um médiquinho aí, né? Tirar uma encravada. Então, os dois candidatos, eles tentam roubar votos como? Abraçando ideias que podem... Mesmo que, não gosto do Trump, mas ele está me defendendo de uma coisa que eu odeio, então vou votar nele. Por exemplo, quando o Trump acusou, falou para o Biden, seu filho tem problema com cocaína ou heroína, não lembro agora.
Pesado, né? Ele falou, Debate presidencial. Não, olha aqui o nível do debate. O Trump fala: você acha que você vai conseguir governar? Você não governa nem a sua casa. Começa coisa de casos de família, sabe? É o Eu tinha debate que ser a Márcia Goldsmith pra fazer. Total. A mediar. Cristina. Alô, Cristina? Eu me senti assistindo caso de família. Você acha que vai governar o país, você não governa nem sua casa. Sua mulher faz isso, o seu filho faz isso, seu filho tem problema com heroína. Se ele quisesse pegar um monte de votos mesmo, o Biden ele podia chegar e falar assim: o meu filho teve problema assim com heroína, mas você, dona de casa, que também tem um filho com problema com heroína, a gente sabe que ele tem o direito de se curar. Então, eu vou ter o plano contra a heroína, que é para dar o remédio para curar o seu filho. Você vai se candidatar, Bruno? Entendeu? Eu votaria em você, cara. Me convenceu. Então, é mais ou menos isso. Eles estão tentando abraçar ideias que as pessoas se sentem amedrontadas por essas ideias. Porque os votos estão mais ou menos definidos, e que eles precisam de uma tragédia e abraçar ideias assim, pequenininhas. Nesse sentido, eu vou fazer uma provocação para o Vitor. Nesse sentido, a ideia democrata de levar alguém mais conectado com o centro-esquerda, não tão esquerda, um exemplo, não o Bernie Sanders, mas o Joe Biden, uma figura um pouco mais centro-esquerda, para fugir dessa polarização, parece, as pesquisas mostram, isso é uma estratégia que faz sentido contra essa extrema-direita? Eu estou fazendo uma análise política, tá? Não dizendo se você concorda ou não, mas você acha que faz sentido nesse cenário? Ou você acha que não, ainda assim é uma estratégia falha? Porque eu vou dar um exemplo no Brasil, né? O quanto, na minha opinião, o PT atrapalhou o processo contra o Bolsonaro, né? Muita gente com medo da extrema esquerda do PT votou no Bolsonaro. Nos Estados Unidos, você olha para o Biden não é o Bernie Sanders, eu não preciso me preocupar, ele não é o socialista, ele tem dinheiro pra caramba, dono da... é um dos maiores, uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Então ele não é esse comunista de modo algum, mas ele é diferente do Trump. O que você acha, Vitor? Você acha que isso é uma saída inteligente para esse tipo de extremo? Não, acho que eu acho que longe disso. Eu acho que eles estão ali. Eu não queria votar nos Estados Unidos, porque eu acho que é tipo votar no Dória ou no Bolsonaro, tá ligado? É tipo isso. O Biden, ele não chega nem a ser um progressista, na real, eu acho. Fui ler, tipo, não conhecia muito, né? Eu comecei a conhecer desde as prévias e comecei a ler bastante dele. Então, assim, é um cara que foi a favor da guerra do Iraque, e é um cara bastante problemático, né? E, assim, e essa falsa polarização, eu acho que é algo muito mais criado pelo Trump do que uma existência real. O Biden é um cara centro total caindo para a direita, assim. Eu acho que em nível de política internacional nada muda, sabe? Se for Trump ou Biden, a gente pode falar em política interna ali, impostos, o povo americano talvez esteja preocupado com isso, com o Obamacare. Falando do Obamacare, eu lembrei de uma história de tipo um contozinho pra gente ter uma noção de quão é caro a saúde lá. É tipo uma mulher, ela estava sendo atacada por um urso, tipo, o urso comendo, ela falou, meu Deus, como é que eu vou pagar isso, tá ligado? Ela ia morrer. Meu Deus, e agora? Fudeu. Porque é muito caro, então. Por isso que é tão sensível a questão da saúde, porque é muito caro, não é acessível, de fato. Você não acha que o Biden é a figura liberal? Então, exatamente. Ele é um cara centro-direita, assim, e até conservador, assim. O Bruno... Na questão social, ele parece ser mais aberto. Então, não sei, a gente pode esperar um pouco, não sei ele ganhar e tal, mas pelo que eu li, assim, é um cara que foi a favor da guerra do... E ele é um mentiroso, compulsório, isso que me irrita, sabe? É sério, você vai ler as coisas que o cara fala, velho, ele simplesmente mente. Ele fala, não, eu não votei a favor da guerra do Iraque, só que ele votou, e ele foi a favor da guerra do Iraque. Ele tem uma história que ele conta, tudo lendo coisa sobre ele, material, que ele fala que ele visitou o Mandela na prisão, depois ele teve que desmentir, tamanho era mentira que ele estava contando. O Bruno estava falando de questão de pedofilia, cara, é constrangedor falar isso, mas tem vídeos dele, quem quiser procurar, eu deixo o link, de como ele trata crianças, às vezes, em aparições públicas. Cara, é um cara extremamente nojento, real. O Biden me parece nojento. Agora, ele está frente ao Trump. E o Trump não há algo mais gosmento, porco, do que uma pessoa dessa. Então, a gente tenta criar uma falsa polarização para tentar se posicionar. Mas eu acho que, em política externa, então ele já sinalizou apoio ao Guaidó. Eu não estou falando que a Venezuela é nenhum maravilha, mas fazer apoio ao Guaidó, um cara que se autodenomina. Então, assim, em termos de política externa, o mundo
segue a mesma ideia e eu acho que tem que se preocupar bastante com tanto o Trump quanto o Biden. É um cara que, por exemplo, não se posicionou, a gente fala de um movimento verde, ele não se posicionou no final do debate, não sei se vocês viram, o cara perguntou sobre o New Green Deal, que é um Green Deal que teve lá na Grande Depressão, que os caras falaram, a gente precisa de um grande acordão para recuperar a nossa nação. Então, os caras colocaram uma grana e falaram, é isso e tal. O New Green Deal é um acordo para a gente discutir realmente, colocar em ação práticas sobre o meio ambiente. E o cara simplesmente se negou a responder, falou que ele não é a favor do Green New Deal. Então, assim, é um cara mais do mesmo, tá ligado? Só que frente ao Trump, todo mundo parece normal. Isso que é triste, cara, porque eu não queria votar lá, real. Mas quanto à análise política, assim, não sei dizer assim, mas me parece que ele tem feito o correto para se eleger, assim. Quando o Bruno fala que o Trump pauta o debate, é porque é a única forma que o Trump conhece de fazer política. Ele não conhece outra forma, ele não conhece ficar na defensiva. Ele não é a forma que ele se coloca. Então, para ele, é a única forma que ele entende. Quando você falou, na verdade, né, Silas, que ele falou, talvez, como ele é o presidente, ele teria que ter recuado e esperar o cara vir para cima. Mas ele não conhece. E o Biden também não é um cara ofensivo. Ele é um cara... O cara quase não consegue terminar a frase real, assim. Isso. Quanto à ideia de Trump, eu acho assim, vocês estavam falando de tal, e uma parcela é fiel e tal. Esses caras, não sei se vocês pensam um pouco assim, eles trabalham numa ideia de público-alvo, tá ligado? Que no marketing, quem trabalha com marketing e tal, deve conhecer muito bem. Cara, você tem um público, beleza. Falando de Brasil, por exemplo. Quem é seu público? Brasil. Beleza. Eu vou lançar um produto. Meu público, brasileiro, só entrego no Brasil. Beleza. Mas minha taxa de entrega boa é só no Sudeste. Então, beleza. Então, o meu público-alvo é Brasil, Sudeste. Ah, mas meu produto é para mulheres. Um homem não usa, sei lá, qualquer produto. Então, beleza. Sudeste, mulheres. Ah, mas velha não usa. Então, beleza. Mulheres de 20 a 30 anos. Isso, numa lógica de política, parece não fazer sentido. Porque, lógico, o político, quando ele quer se eleger, ele tem que, abraçar o mundo. Foda-se, o cara é do Nordeste, é do Sul, é do Centro-Oeste. Eu tenho que abraçar, e eu quero esse cara comigo. Só que eles fizeram uma lógica de política que é uma lógica de marketing. Eles escolhem um público-alvo, não interessa o que o outro está pensando, ele quer atingir aquele público, conversar com aquele público. E ele sabe que se garantir aqueles 30% fiel, por exemplo, nos Estados Unidos o voto é facultativo, se aqueles 30% fiel for votar, e os caras amam ele sabe que a chance dele ser eleito é muito grande. Eles têm uma lógica que não é da convergência, é da divergência, porque ele sabe que e no Brasil muito parecido, porque o Bolsonaro sabe que aqueles 30%, beleza, não garante ele ser eleito no primeiro turno, mas ele sabe que no segundo turno, a galera que é mais liberal e que não vai com o PT de nunca, vai com ele meio que por voto de Minerva, falando, não, vai ter que ser ele, porque o outro é o do PT. Esses caras fizeram uma questão na política que é muito inteligente, mas é muito problemática também. Eu acho uma saída inteligente. De fato, o Biden é um personagem controverso. Essa referência que o Vitor trouxe das votações, em 2001 e 2002, ele votou a favor da invasão do Iraque. Há uma ressalva de que desde então, de 2003, 2004, ele também, desde então, ele virou um crítico à guerra, dizendo como o governo Bush conduziu era totalmente errado, e de lá para cá virou um crítico, mas há inúmeras polêmicas, e de fato é alguém do mercado, é um cara muito eloquente, não é uma figura tal como o Bernie Sanders ali, de fato. Mas eu acho uma saída inteligente, sim, para quebrar esse extremo, porque até o Bernie Sanders se une ao Biden, né, faz um discurso nesse sentido, né, que ele enxergava o Biden muito mais capaz de derrotar o Trump, que era o inimigo crucial. Porque talvez o Biden seja alguém com ideias diferentes a minha, mas não o demônio, né? Porque esses personagens extremistas assim são demoníacos, cara. Eles põem em risco a vida das pessoas numa democracia, inclusive a própria democracia. Eles incitam o ódio de uma forma que eles realçam pior que o povo tem, que as pessoas têm, sabe? Pô, eu nunca vi no Brasil ou nos Estados Unidos nos últimos anos a reascensão dos supremacistas brancos. Isso era algo superado nos Estados Unidos, tanto quanto aqui no Brasil. Eu nunca tinha visto ninguém de tocha pra frente do Supremo. Coisa surreal, coisa de filme de terror, cara. Então eu acho sim uma saída inteligente. Eu acho que também esse vai ser o caminho no Brasil.
o caminho para, se alguém vencer o Bolsonaro, seria uma coisa um pouco mais centro-direita ou centro-esquerda. Eu acho que seria o caminho. Porque eu acho que se a gente for para uma coisa muito próxima do PT, vai virar a velha discussão. Porque hoje eu vi uma pessoa postou no Facebook assim: estamos há 2.000 dias sem corrupção no Brasil, uma foto do Lula. Aí você, cara, já faz 2.000 dias você não consegue esquecer o Lula, cara, sabe? O Lula virou o demônio das gerações, entendeu? O Lula vai morrer, a galera vai falar, não, senão o Lula vai voltar, então a gente não pode deixar o PT ganhar. Então, esse discurso vai colar, porque cola. Cara, esse dia eu tava discutindo com a pessoa, muito engraçado, ela falou assim, saca só, a coronavírus é culpa do carnaval, não podia ter deixado as pessoas ir pro carnaval. Aí eu falei, cara, então você é a favor do isolamento social. Aí ele sou. Aí quando eu falei, mas então por que você. O que você acha do Bolsonaro ser contra o isolamento social? Não, mas o Bolsonaro não tem culpa disso. Aí é o STF. O Bolsonaro tinha razão, a economia tem que ser preservada. Aí o cara está pensando como o seu discurso faz nenhum sentido. Em um momento você é a favor do isolamento e outro você é a favor da economia. Aí não, isso aí é coisa da esquerda. E virou um papo de gente louca, porque não tinha coerência alguma. Ele só assumia narrativas que vendiam para ele. E, cara, eu até desisti de conversar com a pessoa, porque eu sabia que nada ia mudar, entendeu? Então eu acho que o melhor caminho é alguém. Eu acho real que hoje o João Dória tem muito. Eu tô fazendo uma análise política, não tô dizendo que isso seja correto, tá? Mas que hoje o João Dória tem muito mais chances de ser presidente do que o Ciro Gomes, por exemplo. Ou do que o Fernando Haddad. Ou do que a Marina Silva, que eu amo. Eu acho que essa figura, o Luciano Huck, teria muito mais possibilidade de vencer o Bolsonaro, até o Moro, que eu acho que não vai se candidatar, é mais uma aposta pessoal minha, do que qualquer outro personagem mais alinhado à esquerda. Eu não sei, para matar, não sei se você queria falar alguma coisa, Bruno. Não quero falar não. Então tá bom. Mas a gente pode discutir isso em outro momento, porque comparado às eleições, ao debate eleitoral americano, o debate eleitoral aqui nas capitais do nosso estado, nossos estados, foi de dar sono. A notícia é: eleições municipais, começou a corrida eleitoral municipal no Brasil, e a gente teve um recorde com mais de 517 mil solicitações de candidatura, algumas ainda precisam ser deferidas pelo TSE, mas a solicitação já foi feita e isso é um recorde na história do país. E as eleições serão no dia 15 de novembro, o primeiro turno, e nos locais que houverem segundo turno, as eleições serão no dia 29 de novembro. A gente teve nessa semana o primeiro debate das capitais, então a gente teve debate em São Paulo, debate no Rio, debate em Belo Horizonte, e também teve as primeiras pesquisas sendo divulgadas maciçamente. Por exemplo, em São Paulo, a gente vai fazer ao longo dos programas alguns panoramas a respeito de outros estados. A gente vai se atentar aqui a São Paulo, que é o nosso estado, algumas outras cidades, capitais principalmente. A gente vai se atentar hoje à capital paulista, o Rio de Janeiro, e eu queria traçar esses dois panoramas, depois dar para os meninos. O primeiro é que em São Paulo a gente tem um empate técnico entre Bruno Covas e Celso Russomano, talvez mais uma demonstração do quanto esse centro, bem centro, um pouco esquerda, e essa ligação próxima do Russomano ali, essa disputa está entre os dois. Você tem em terceiro e em quarto um empate técnico entre o Márcio França e o Guilherme Boulos, que são mais dois personagens alinhados mais à esquerda. O França é um pouco mais centro-esquerda, né? Tava ali um pouco PSDB por muito tempo, mas um partido mais centro-esquerda, e o Boulos, uma surpresa, né? Uma surpresa, o Boulos tem uma porcentagem, o PSOL tem uma porcentagem de votos alta em São Paulo, e no Rio, os 3 primeiros indicados são de famílias ou são personagens que estão respondendo a crimes de corrupção. Eduardo Paes, Crivella, Garotinho. Eu tenho pena dos meus cariocas, e esse é o cenário, e eu acho que ele pode ser muito definidor para as eleições presidenciais em 2022. Vai ser muito claro. Um primeiro exemplo é o enfraquecimento do PT, principalmente no Sudeste. O PT no Sudeste está muito fraco. As eleições indicam o candidato de São Paulo, que é o Tato, tem 2% nas pesquisas. E ele não é mais a principal representação da esquerda no país. Vai lá, eu chamei quem na primeira? Foi o Bruno, né? Ou foi o Vitor? Chamei o Bruno. Então agora vai, Vitor, manda aí. Pô, cara, eleição chegando. Eu discordo um pouco do Ciro. Eu acho que o Russomano aqui é cavalo paraguaio. Ele já mostrou. Acho que ainda que ele cole no Bolsonaro, ele cola no Bolsonaro, mas ele não ganha. Cara, ele é tão falsário. Todo mundo sabe que aquele cara não vale que o gato enterra, sabe? Não vale, nossa, não vale uma paçoca.
E ele é tão falsário que acho que nem os candidatos, para nem se colar no Bolsonaro, ele vai para frente. Eu acho que ele... Porque, assim, as pesquisas que foram feitas, pelo que eu entendi, a última foi, tipo, por assimilação, né? Por não ter os candidatos definidos. Eu posso estar errado, tá? Por não ter os candidatos definidos, as pessoas votaram quem se lembra. E o Russomano é uma pessoa bastante conhecida aqui em São Paulo. Mas, assim, é por assimilação. Quem que tá concorrendo? Russomano, que é quem eu lembrei, sabe? Mas eu acho. E eu espero, porque, cara, né, o cara ele tira papel higiênico unitário para você pagar, né? Porque eu quero levar só um papel higiênico, não quero levar um pacote com 4. Ele vai lá no mercado e faz você levar só um. Cara, problemático pra caramba. E no Rio, né? Eu acho que já podia pegar. O cara já podia ser preso antes da eleição. Vai ser depois, de qualquer forma, né? Vai ter o impeachment de qualquer forma, cara. Cara, você vai sair, você vai ser preso, já vai. Seja eleito, faz lá dentro, as primárias lá. Não tem primária, né? Mas faz o debate, já faz lá dentro. Da cadeia e tal, não tem problema. Mano, mas eu não sei como é que ficou a questão do Crivella. Ele ficou inelegível, mas participou do debate e tal. Ainda não tem uma decisão final, né? Não é final, né? Ele teve uma espécie de primeira instância, que ele se tornou inelegível, mas ainda tem a possibilidade de recorrer e ainda não há decisão final. Tá, então, enfim, mas a gente pode discutir muita coisa, né, de questão de eleições municipais. O que eu vi o debate, fui ver o debate, né, foi chatinho mesmo. Mas ele é muito improdutivo, né? Primeiro que é muita gente, né, cara? Eu acho que tinha 11 ou 10 pessoas 11 falando. pessoas, 40... debate de São Paulo. O cara tinha que falar... Daí você tem, tipo, Joyce Hasselman, que você sabe falar é comunista, Cristolândia, uns negócios assim, porque é só o que dá pra falar, os hashtag dela. Você tem uma Mamãe Falei, que vai criar o programa Jovem Capitalista, veja você. Cara, você tem figuras pitorescas e que tem abertura, né? Esses caras que vêm do YouTube, que vêm assim, tipo, Mamãe Falei, Joyce, que era uma jornalista que bem tinha mais que nota de 3, assim, ele tem uma abertura. Por mais que nessas eleições talvez eles não consigam muita coisa, futuramente, acho que esses caras vão ter uma força bem esses caras não, a Joyce e o cara que é o Mamãe Falei. Vai ter uma força. No mais, eu acho que o Boulos, acho que ele tá captando muito voto do PT, né? O PT perdeu muita voto, porque o Gilmar Tato, nossa, nossa, o cara não tem empatia nenhuma, assim, ele fala, parece uma pedrinha, tadinho. Não tem tato, né? Não tem tato. Não dá, ele tem uma história, ele debate. Nossa, velho, o cara parece o Zé Serra da esquerda, assim. Cara, o Zé Serra do PT, nossa, né? Carinha de chuchu, sabe? Não dá. Daí você tem vocês viram aquele cara da família Fudidona de São Paulo? Como é que é o nome dele? Caralho. Eu achei muito engraçado. É o cara do Novo? Não, esse aí eu acho que não tem condição nenhuma. Eu anotei o nome dele, será? O Matarazzo. Tem o André Matarazzo. Você vê aquele André Matarazzo, você fala, puta, esse cara chama André Matarazzo mesmo. Ele já tem aquela cara de burguesão, assim. Esse cara não tem outro nome. Se ele não chama Matarazzo, ele chama Orleans Bragança, assim. Ele tem a cara, assim. Nossa, como eu sou família boa. Eu sou a locomotiva de São Paulo. Cara, é isso. Mas eu acho, agora tentando fazer uma de estudioso, raramente, não lembro de São Paulo não ter ido numa polarização meio centro-esquerda e PT. Então, eu acredito que o Boulos ele possa subir um pouco, conseguir mais votos dessa galera progressistas e conseguir um segundo turno, porque eu não lembro de num segundo turno não ter o PT, e o PT com o Gilmar Tato não vai para lugar nenhum, e o Boulos acho que ele vai trazer muito voto ainda, né? Vamos ver, é de se esperar. O Silas comentou, né, que é um pouco surpreendente, né, o Boulos ele ter uma relevância na quantidade de votos, mas ele capta um povo jovem e muitos universitários também, né? Ele é formado em filosofia pela USP. Ah, daí, hein? Já não vou votar nele porque ele aplaude a lua. A gente não é produtivo aqui, cara. A gente não é produtivo. Aí, cara. E ele tem um debate inteligente até, né? E tem aquele jeito dele provocador, né? Sedutor. Que olha aqui assim. Eu vou ocupar. Já ele aparece aqui no Piloto Central do nada, ocupando. Se a gente convidar, é capaz de ele vir. Aí eu quero ver você fazer essa piada, hein? Eu farei de boa, tranquilamente. Pô. Ele faz essa piada consigo mesmo, pô, fiquei com medo, né? Deu uma aflição aqui, vai que ele vem mesmo, né? Mas então, a questão
que eu penso é... A gente tem um número grande de candidatos, isso sem contar os vereadores, né? Uhum. É muito grande, é uma polarização, pessoas, candidatos menores que tiram pequenas parcelas que podem significar alguma coisa no final de candidatos maiores, né? Então, é uma eleição polarizada. Eu fico tentando formar centros, assim, né? Porque você acha que o Russomano não faria a mesma política que o Bruno Covas? Você acha que eles fariam a mesma política? Eu acho que tem cara que faria, sabe? Eu acho real, e aí provavelmente vocês possam até. Eu acho real que o Bruno Covas é aquela figura clássica centro-esquerda. Eu acho. E até um pouco elitista, da PSDB, aquele clássico acadêmico. Ele vem dessa. Ele ainda é esse resquício do PSDB que ficou com o Mário Covas, ele é neto do Mário Covas, o FHC, aquele outro cara que morreu e que até era um crítico do Dória dentro do PSDB. Como que era o nome dele? O Goldman. Eu acho que ele é dessa classe elitista, sim, mas com ideias mais sociais, essa coisa. Eu acho que ele é essa figura. O Russomano eu não vejo. O Russomano eu vejo ele alinhadão ali mesmo com um movimento bem liberal, de esquerda, essa coisa do mercado, direito do consumidor. Eu vejo ele assim. O Russomano... Parece um Paulo Maluf pra mim, um novo Paulo Maluf, o Russomano. Eu olho pra ele e lembro do Maluf. De esquerda, assim, você fala do povão. Acho que ele falou errado, você ia falar direito, você falou esquerda. Eu? Você falou esquerda, Russomano de esquerda. Perdão. Ah, tá. Menino Malufinho. Eu acho. Eu acho que ele tem muita coisa. Ele tem muita cara de Paulo Maluf pra mim. E eu também acho que ele vai ser um cavalo paraguaio em São Paulo. Eu acho que São Paulo ainda é um estado muito elitista. Então ele ainda tem muita simpatia com o PSDB, o Dória tem muita força, o PSDB tem muita força. E como o Vitor disse, São Paulo é uma coisa elitista moderna, assim, sabe? É os Faria Limers, mas tem o Faria Limers um pouco mais... Não, mano, tem que ter mercado livre, mas tem que ter social, sabe? E eu acho que ele se encaixa muito com o PSDB, é muita cara de São Paulo. E eu acho que a história, aí eu tô fazendo já um prognóstico, eu acho que o Bruno Covas tem muita chance devido à história do Bruno Covas, né? Uma história bonita, né? De superação, passando pelo câncer, agiu, foi uma resistência ante a loucura do Bolsonaro ali, né? Reagiu bem, né? São Paulo agiu rápido, criando hospitais de campanha, esse tipo de coisa, e ficou não estou fazendo julgamento de juízo de valor disso, tá? Estou dizendo que essa imagem transpareceu, na minha concepção, também posso estar enganado. Então, já porque eu ia fazer essa provocação para vocês, como palpiteiros, quase no futebol, quem vocês acham que vão ganhar? E aí, começando por São Paulo aqui. Não quem vocês vão votar, tá? Quem vocês acham, fazendo um prognóstico, uma análise política, quem vocês acham que vão levar, assim, só pra gente fazer um... Depois eu vou cobrar isso de vocês, estão ferrados. Quem você acha? Leva o Russomano, que tá liderando as pesquisas, ou Vitor? Nem a pau, Juvenal. Eu vou. Vai lá, Fala você, Bruno, fala você. Não, é assim, eu não vou dizer quem eu gostaria, tá? Exatamente, é isso. Quem você acha que vai ganhar, não quem você gostaria. Eu acho que vai ganhar hoje. Eu acho que vai ser o Celso Russomano. Celso Russomano. Eu acho que ele pode ir para o segundo turno com o Boulos. Não. Tá. O Covas, eu também acho. Não. Eu acho que o Covas... o cara sabe. Cala a boca, não vai acontecer isso. Vai. Eu acho que o Covas vai, certeza, para o segundo turno, e é o favoritaço. Eu acho que ele vai para o segundo turno com o Boulos. Acho que o Boulos cresce, o Russomano vai cair aí, porque ele, é cavalão paraguaio, eu acho. E eu acho, só porque eu acho que o Boulos vai ganhar, porque ele tá com a Daenerys Targaryen, que é a Erundina de vice. E ela tem um reconhecimento grande em São Paulo. Isso é verdade. Que é aquela quebradora de correntes, tá ligado? A mulher embaçada, velho. A velhinha é show. Eu acho que ele tem força. Eu acho que ele vai conseguir, porque hoje ele é muito fraco na periferia. Por mais que ele tenha um trabalho de base, periferia é muito forte. Mas, porra, a periferia de São Paulo é muito grande. Mas eu acho que se ele conseguir fazer a campanha com a Erundina muito bem feita e falar, ela tá comigo, pode ganhar bastante voto na periferia. Mas você acha que ele não tem ainda. Esse é o seu desejo? Eu acho que vai tem acontecer. chance. Assim, eu acho que seria um cenário bacana. Não, eu acho que tá muito difícil entre Dória. Eu acho que tá muito difícil. Na real,
Eu acho que dá o Covas. Não sei. Entre Só, ele e só o Covas, né? Por mais que comentando eles vão pro que, segundo turno. assim, a capital, comparada ao estado, é bem curiosa, né? Porque o estado de São Paulo, é um governo PSDB, assim, por muito tempo. Uhum. Por muito, muito tempo, absurdo. Estado. O estado. Agora, a capital tem um histórico bem variado, porque a gente já teve a Erundina, como vocês lembraram, como O prefeita. Pita. Nossa, quem assistiu o Pita nos debates era a coisa mais legal que tinha. Mano, eu era criança, eu amava o Pita. Eu não sei porquê. O cara é mó Porque tinha uma bosta. Eu música amava. legal, eu também gostava. Musiquinha. Ele passou na frente da minha casa. Eu falei, meu Deus, é meu ídolo. Eu falei, meu Deus, como eu sou uma criança infeliz. O Kassab já foi. O Eu sabia. Kassab, o Haddad e o Dória. Olha que coisa louca isso aqui. Eu acho, assim, então a gente tem um voto pro Russumano, pro Bruno é Russumano e Boulos e o Russumano leva. Pro Bruno, pro Vitor é Covas e Boulos e o Boulos leva ou Covas? Você ficou indeciso. Eu tô indeciso, não sei. Eu vou de Bolos, eu não sei. Eu Tá. acho que você não vai. Eu acho que Eu Acho acho que você tá falando que vai. você gostaria, hein, Vitor? Não, pra ficar 3 diferentes, mas eu acho que ele tem grande chance mesmo. Se ele conseguir fazer essa. Eu também acredito que o Boulos vai pro dizer, né? segundo turno, porque eu acho que o Russomano é sempre um cavalo paraguaio, sempre cai nos debates, sempre cai nas propagandas. O segundo turno vai ser Boulos e Covas, e eu acho que o Covas leva. Eu acho que ele leva. Então a gente tem aqui já, ficou engraçado, né? Porque ficou. A gente só concordou eu e o Bruno com o segundo. Eu e o Vitor com o segundo turno, concordando que ele acha que o Boulos, eu acho que o Covas, e o Bruno acha que é o Celso Russomano. Podem nos cobrar, viu, ouvintes? Eleições começando. Aí vai dar Márcio França. Já eu acho que ele também tem chance, viu, cara? A gente tá falando muito do Boulos, eu acho que ele pode roubar os votos do PT. Na onda daí do. Eu acho que ele pode se transformar Ele tirou nessa fotinho figura. com o Bolsonaro essa semana, sabe? Ele tentou colar no Bolsonaro, ficou meio estranho, não sei. Vocês viram isso aí? Vamos ver. Vamos ver. Os próximos passos. Agora, para a gente seguir o jogo, antes de passar para a próxima notícia, vocês acham que as eleições municipais vai ter influência nas eleições presidenciais? Cara, É um termômetro? eu acho que pode ser se a gente olhar quantas, por exemplo, o PSL nas eleições passadas, na rabeira do Bolsonaro, conseguiu mudar um pouco o cenário do legislativo no Brasil. E dos estados também. Hoje Sim. o PSL hoje tem o governador de Santa Catarina do PSL. Quem imaginou o PSL Sim. sendo Não, estado? o Witzel ninguém sabia que existia. O Witzel é Então, novo, né? Partido novo. eu acho que pode Não, demonstrar, assim, como se fosse... Sabe aquele desenho que você vai fazendo vários pontinhos e no final tem um desenhão? As capitais, né? Você acha que as capitais podem refletir isso, né? Sim, mas não só capitais, mas se a gente Ele pegar o índice de quantas pessoas do partido tal se elegeram e do partido tal, principalmente no legislativo, sabe? Que a gente tem os vereadores. Eu acho que nas capitais esse indicativo é forte, mas aos arredores, nos interiores do Brasil, acho que a votação é muito apaixonada, é muito no personagem. Tem as alianças rede com PSOL, novo com PT. Tem umas alianças esdrúxulas assim nos cantos do Brasil que eu acho que influi muito, entendeu? Eu acho que as capitais podem dizer isso, sabe? As capitais eu acho que sim, vai determinar. Mas eu posso estar enganado também, obviamente, né? Vitor, para matar, você acha que tem influência ou acho que é pouco? Eu acho que tem porque eu penso o bolsonarismo já é bem maior que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, se morrer hoje, o bolsonarismo vai continuar existindo. Então, eu acho que o estrago, vamos dizer assim, já tá feito. Eu acho que vai refletir sim, vai continuar refletindo, na verdade, mais do que essa ideia bolsonarista, né? E eu acho que vai refletir nas capitais, sim, e também nos vereadores e tal. No interiorzão, acho que tem muito disso, né? Daquele cara que é o cara que tá lá sempre, né? O coronel, sempre, né? Coronelzão, tá? Mas acho que tem uma forte questão que muda muito a política a gente fala de prefeito e tal, mas quem que vai para o legislativo, como o Bruno falou, né? Isso muda muito como a cidade, né, leva a política. A notícia é uma notícia triste. Triste no sentido de uma perda, mas não uma perda assim, uma vida bem vivida, né? Essa semana, o cartunista argentino, o criador da Mafalda, mais conhecido como Quino, faleceu aos 88 anos.
Ele morava em Mendonça, um argentino, e o Joaquim Salvador Lavado, e tem o apelido de Quino, porque tinha um tio com o mesmo nome, então a família chamava ele de Quino como uma abreviação de Joaquim, para diferenciá-lo do seu tio que tinha o mesmo nome, e ele ficou muito conhecido por ter criado a personagem Mafalda, que é uma garotinha super encucada com o mundo, um pouco mal-humorada, amante dos Beatles, e com várias, era uma tirinha, né, para jornais, com várias falas muito reflexivas a respeito do mundo. Então eu lembro eu fui atrás de algumas, e eu tenho uma muito clara há muito tempo, que é uma dela olhando para a mãe dela, que eu lembro que as mulheres usam muito essa na luta feminista, que ela olhando para a mãe dela e a mãe dela lavando a roupa, a casa limpinha, a mãe dela está lavando roupa ou lavando louça, e mostra a casa brilhando, né? E ela pergunta para a mãe, o que a senhora faria, qual o maior desejo da sua vida se a senhora pudesse viver? E aí era tipo uma crítica de que a mulher não vivia, e é uma tira da década de 70, né? Uma tirinha da década de 70. E eu me lembro muito dessa tirinha, e ela ficou muito famosa, foi traduzida para mais de 30 línguas, ela ficou muito famosa na Europa, transpassou a Argentina, e o Quino morreu essa semana como criador. E uma coisa interessante é que ele parou de fazer tiras da Mafalda em 73, e ainda assim a Mafalda ainda permeia, né, a cultura pop moderna, permeia a cultura dos países latino-americanos. Eu não sei tanto quanto permeia ainda na Europa, mas eu sei que aqui na Latinoamérica ainda tem livros da Mafalda sendo publicados com todas as tirinhas. É muito comum você ver o personagem Mafalda. Não sei se vocês lembram, em 2015 ele teve um encontro com o Maurício de Souza, e teve um desenho feito pelos dois, que era a Mafalda interagindo com a Mônica, e eu acho que é um personagem que permeia a nossa cultura popular, e por ser também muito diferencial. O Vitor, que tem ali um brochezinho, um chaveirinho. Fala aí, Vitor, a respeito da Mafalda e a sua impressão a respeito dessa morte, e o que você tem a dizer. Pô, cara, eu não lia há um bom tempo Mafalda, mas eu lembro que quando eu comecei a trampar, eu era bem novo, de 16 anos, nossa, eu era muito improdutivo, porque eu era muito viciado, velho. Então eu não trabalhava, eu ficava lendo, tinha um site que eu acho que era sei lá, Clube da Mafalda, alguma coisa que tinha tudo. E era tem muita coisa da Mafalda, tem um almanaczão, né, tipo igual tem da Mônica, assim, imenso, com tudo, é muito grande, e eu ficava lendo, eu sabia a página que eu tava, porque cada dia eu lia muito, assim. E, cara, foi muito, mexeu, eu acho que fez parte, assim, um pouco da minha formação questionadora e tal, mais política, assim, porque ela é muito foda, né? A gente acaba meio que comparando ela com a Mônica, porque é muito similar, né? As duas têm sua turminha e tal, mas a Mônica é para um público mais infantil, né? A Mônica, a Mafalda não, ela já fala bastante política. Puta, e eu acho muito foda o Quino, só para falar assim, é muito além da Mafalda, tá? Tem um livro dele também que chama Quinoterapia, que ele com tirinhas também, ele debate a questão de como a gente lida com os médicos e tal, a questão da saúde. Nossa, é fantástico, enfim, ele tem outras coisas ainda, mas a Mafalda, sem dúvida, é o que mais marcou. E o que eu acho mais foda é como ele cria, assim, todos os personagens mesmo, porque tem a Mafalda ali, várias tirinhas, ela tá sozinha, questionando o mundo, questionando a Guerra Fria, porque a Argentina vivia num sistema ditatorial e tal. E tem aqueles personagens que são tipo a escada, né? Que tipo, faz a escada para Mafalda ir lá e fazer o conto dela. Tipo, e eu acho muito genial como ele criou todos, né? Daí eu tava relembrando alguns outros. Tem o Miguelito, que é um cara filho de um dono de armazém, ele discute questões financeiras e tal, o moleque é mó pão duro e tal. Então, quando a Mafalda quer falar de coisas financeiras, sempre tem o Miguelito, daí ele fala, tem até uma que acho que tá com o Miguelito, se eu não me engano, que é o pai do Miguelito manda alguém embora, ou alguém manda alguém embora, e aponta o dedo assim, e fala assim, ó, pra rua, você tá despedido, e aponta. Daí ela fica olhando pro dedo do indicador dela e fala, nossa, será que esse é o indicador de desemprego que eu tanto ouço na rádio? É muito genial, assim. Daí tem a Suzanita, que é uma menina toda elitista, assim, meio preconceituosa, sabe? Então, quando ele quer debater temas sociais, ali ele sempre tem a Suzanita. Tem o outro, O Felipe, o Miguelito, que é o melhor amigo dele, o Felipe, que é o melhor amigo dela, que é mais viajado, assim, mais... e quando ele quer discutir coisas do mundo, abstratas, do universo, né? abstratas, assim, o moleque é mó sossegadão. Tem uma que ela pergunta, o que você tá fazendo? Eu falo, esperando a vida acontecer. Eu falo, meu Deus,
Será que o mundo tá assim porque tem muitos Felipes no mundo e tal? Então, é muito louco como ele constrói, né, cada personagem e tal. Eu acho muito genial, Mafalda mesmo, assim, o cara é foda. Para além, quem não conhece, vai também ler Quinoterapia, muito foda. Tem isso, se jogar no Google tem muita coisa. É muito foda. É uma perda, mas assim, ele viveu bem, né? 88 anos, tá bom, né? Viveu bem, fez boas obras. Bruno, O que, assim, eu não sou um grande leitor de Mafalda. Li Bruno é poucas. moleque novo, adolescente. O Bruno lê Turma da Mônica jovem. Ele nem que pegou a Turma da Mônica raiz. Ele viu Cebolinha adolescente. Ah, vai tomar banho. Não. É que eu não gosto muito de quadrinhos, essas coisas, eu não tenho costume. Mas uma coisa que sempre achei muito interessante, não sei qual de vocês dois, acho que foi o Vitor, a diferença entre a Mônica e a Mafalda é que a Mônica é para criança mesmo, a Mafalda é uma criança, a personagem, mas é feito para adultos. Só que é feito para adultos e são críticas que são extraídas do mundo da criança. Isso é incrível, né? Porque o mundo da criança, ele é sem preconceitos. Então, olha o indicador e acha que é indicador, a mesma palavra, indicador de pobreza, né? Porque agora o cara ele vai ser um pobre. Então, são críticas que tiram todo o preconceito e sobra só o que é realmente defeito. Porque quando você é preconceituoso, você acha defeito no que não tem, no que você não conhece. Mas se você tira todo o preconceito, fica só o defeito, e isso que é engraçado, porque sobra só o defeito escrachado, né? Então, o mundo da criança é isso, né? Tem um livro que chama O Livro das Estrelas. Não é uma indicação, tá? Mas é só uma curiosidade, que é um livro feito por um pediatra que ele começou a perguntar para as crianças, o que é o amor? Aí a criança fala, o amor é quando duas pessoas se olham por muito tempo, sabe? É uma definição, o que é o trabalho? O trabalho é quando meu pai sai para trabalhar e volta tarde. Isso é o trabalho. Então, aí você fala, pô, o que é o trabalho? O trabalho é assim, o meu pai não está em casa, meu pai sai, fica sem ver o meu pai. Aí a criança define isso, o trabalho é quando meu pai está em casa, eu fico sem ver ele. Entendeu? E sobra só o problema. O trabalhador não fica mais em casa, né? Só está no trabalho. Então, é muito legal isso, você entender o mundo do ponto de vista da criança. Não do adolescente. No adolescente não faz isso, não. Que entender o mundo do ponto de vista do adolescente não vai dar certo, sabe? Você só vai ter raiva. Eu acho que o Kino chegou em algum momento a dizer que a Mafalda era mais voltada para a questão adulta, a partir do... Como a criança se depararia com as questões da Acho da que a vida Mafalda adulta, tem né? 6 anos, salvo engano, né? E ele disse que ele tinha alguma entrevista, ele disse que o conteúdo não é um conteúdo para criança, mas era a ideia de provocar os adultos a partir de como a criança enxerga do mundo. Ele tem uma tirinha que é muito atual, eu acho que até eu vi ela nesses dias por causa das repressões policiais, né, dos movimentos repressivos policiais, que ela olha para um policial e o policial tá com cacetete. Aí ela olha, aponta pro cacetete e diz, isso aqui é um instrumento que derruba ideologias. Apontando pro cacetete, entendeu? Não pro policial, mas pro cacetete. Muito, muito inteligente. Uma coisa que eu queria trazer, o Vitor tem aquela ideia de que nenhuma arte vale se ela não for crítica, né? E eu e o Bruno, a gente transpassa, não, acho que a arte está para além disso, ela pode lidar com o abstrato, outras coisas que são da questão existencial. O Kino é bem político, né? Assim, de um teor bem político, mas o Kino é engraçado, ele parou de ser publicado em 73 e ele permeia a nossa cultura até hoje. Por que você acha isso, Bruno? Porque não tem mais nenhuma publicação do Kino desde 73 e a gente está falando aqui da Mafalda. E personagem que a gente nem viu a criação, a gente viu alguma tirinha, mas ela se tornou algo relevante para a gente, de alguma forma. Ela nos ensinou alguma coisa. O Vitor aí com 16 anos já fazia mais de 20 anos que a tira não era impressa, publicada e te influenciou. Por que isso? E aí eu vou dizer, talvez não seja só político, a gente também tem o Chaves, que é uma coisa que permeou aí décadas e décadas da nossa cultura. A gente tem a própria Turma da Mônica, que está aí há muito tempo, mas a Turma da Mônica ainda é veiculada. Mas o Chaves também há muito tempo sem veiculação e se transformou em algo muito relevante para a nossa cultura popular. O porquê disso?
Qual o valor? Ou é uma coisa inexplicável que a gente não tem como descobrir? Cara, não sei, cara. Uma coisa etérea, é uma coisa assim abstrata e ela vem do éter e nos permeia nessa vida doce, como um Seria abraço. seria ela aquela definição do Zeitgeist, sabe? Do espírito do tempo. A Mafalda carrega consigo o espírito de um tempo que ainda é muito latente na nossa geração, que é um espírito cultural, que ela conseguiu capturar muito bem, por isso ela consegue transpassar algumas gerações. Seria essa ideia? Ela conseguiu, porque ela capturou muito bem o espírito que permeia o nosso século, a nossa geração, o mundo ocidental, vamos dizer assim, ou qualquer outra razão. Só estou levantando aqui um problema, sem ter problema algum, vai. Fala aí, Bruno, você que é mais filosófico nesse sentido. Eu acho que ela realmente traduz um cenário que é um cenário, sei lá, a partir dos anos 20 e talvez vai continuar por mais um tempo, que são, por exemplo, a repressão policial, o problema da guerra, o conflito economia versus bem-estar, né? Então ela traduz essas questões. Quando a arte, ela, por exemplo, as tirinhas sobre o Sarney, quando ele assumiu, elas não são consideradas arte, são consideradas documento histórico. Mas as tirinhas da Mafalda falando sobre a mulher, ela é considerada uma arte provocadora, porque ela fala de alguma coisa que está mais para dentro do ser humano, que está desde, sei lá, de que nasceu a primeira sociedade, existe a questão do, não sei se eu posso chamar machismo, mas a questão de que prendeu a mulher dentro de casa. Né? Se você pegar a história da vida privada, a mulher está dentro de casa até o ano passado, alguma coisa assim, sabe? Até a Segunda Guerra Mundial, que morreu um monte de gente e as mulheres tiveram que sair para trabalhar porque não tinha mão de obra. Né? De forma mais precisa, é isso. Então, fala de coisas que estão entremeadas no ser humano. E eu Toda acho que arte ela que é fala tão disso, ela ultrapassa os tempos. E ela é tão profunda, porque ela ali, obviamente, tem uma crítica à posição da mulher, mas supõe o mundo, e talvez eu esteja sendo aqui um cara que acredita numa utopia, sabe? Mas supõe o mundo que a gente não tem mais o machismo, mas a gente ainda vai ter que pessoas que dão tamanha atenção ao seu trabalho, ao seu ofício, seja por uma pressão social ou não, que ela deixa de viver. E aí há uma pergunta da criança, papai, porque caberia para um papai, né? Papai, o pai lá trabalhando loucamente no escritório, ele, papai, se o senhor vivesse, o que o senhor gostaria de ser? E aí ela transpassa, como você disse, né? Ela vai mais para uma questão existencial, cara, não perca a vida por afazeres que não tem sentido algum, né? É muito legal isso, né? Vitor, mas tem o Chaves, né? A Mafalda tem crítica social, mas e o Chaves? Vitor, O você. Chaves tem também. Aquele Tem, ladrão, tem também. Mas, ladrãozinho. mas não é direta, né? Mas Não, a crítica, se ela for direta, é que perde. A arte ela tem que abrir espaço para interpretação. Por isso que você conseguiu reinterpretar a tirinha. Mas ela é mais, eu acho. mais clara, né? O Chaves era mais Eu nem sei se o Bolanhos tinha tanto uma. Porque o Bolanhos não era esse personagem político. O Bolanhos, no fim, depois, virou um cara que brigou com todo mundo, com aquela confusão entre a turma por causa de direitos autorais, o escambau e tudo, entendeu? Então nem sei se. Mas e aí, Vitor, o que você acha? Cara, primeiro a gente tem que levar em conta a genialidade dos autores. Você está falando do Bolanhos e do Quino, que são autores, são pessoas fora da curva, né? E isso tem que ser levado em consideração, né? Porque o Bruno trouxe a questão da tirinha do Sarney, por exemplo. Porque a do Sarney, por exemplo, não deu certo, não é que não deu certo, talvez foi só interessante naquele momento, e a do Quino ainda continua, permeia. Ainda que, teoricamente, eles estão falando do mesmo assunto ali, eventualmente, estão falando do mesmo assunto. Primeiro, a que a do Sarney, ela personifica uma pessoa que morre num espaço-tempo e que talvez não seja tão marcante como o Sarney. E o Quino, ele não personifica. E isso valida para que isso seja perpetuado por muito mais tempo. Mas eu acho que tem uma fala da Nina Simone que ela fala que tá muito no Quino. Que quando ele fez a arte dele, e ela provavelmente será eternizada, enfim, ou ainda perdurar por muito tempo, ele refletiu o seu tempo.
ele tem uma fala da Nina Simone que ela fala, qual que é o dever do artista? É refletir o seu tempo. Qual que seria a função de um artista, que eu penso muito nessa questão do artista enquanto ser questionador, né, inquieto. Qual que seria a função dele se não inquietar sobre o seu mundo ali? E o que ele fez sobre o seu tempo. O fato dela perdurar por muito tempo não foi proposital. É porque ela ainda conversa com o nosso tempo. E talvez daqui a um tempo, quando ela não conversar mais, ela só vai ser agraciada enquanto bela e tudo mais. E daí ela perde talvez o questionador enquanto tempo futuro lá, mas ela ainda vai ser avaliada como genial porque ela marcou muito. Mas é importante marcar isso, que ele se dispôs a refletir um tempo que ele vivia. Então ela questionava a Guerra Fria, bem concreto, assim, né? Tem arte que não necessariamente precisa ser. Mas eu acho isso muito louco, porque ela ainda vai conversar muito com a gente. Fala, Bruno, você que levantou o dedo aí. Essa é a discussão que a gente sempre vai ter, né, com o Vitor. Porque, Eu ia também problematizar, mas vai você, vai. Quando eu dei o exemplo do Sarney, não precisa ser o Sarney o personagem, mas você fazer uma crítica ao governo Sarney. Essa tirinha, mesmo que ela seja conceitual, ela não vai conseguir ultrapassar a história. Ela vai virar um documento. Por exemplo, o Cacete Planeta, eu assisti um podcast. Assisti um podcast, bacana. Ah, o pessoal não assiste nosso podcast. Eu vou assistir aqui. Vai lá. Não, mas nesse caso eu nem assisti, eu só ouvi mesmo. Que eu não vou lembrar qual era agora, mas que ele contava a história do Brasil usando sketches do Cacete Planeta, né? E não citava o nome, por exemplo, da mudança do real, quando veio o real, né? Saiu o Cruzeiro Cruzado real. E real. Ninguém citou real, ninguém citou o FHC e nada disso, né? Na época ele era ministro só. Mas fizeram piada com mudança de dinheiro e mudança e tal, ou seja, refletiram o tempo. Mas hoje não é engraçado, sabe? Porque está muito preso. Se você faz uma piada que brinca com, sei lá, a existência humana, ela vai conseguir ultrapassar todo o planeta enquanto haver existência humana, entendeu? Então, por exemplo, uma arte, as tirinhas da Mafalda, que, sei lá, criticam quem foi o presidente que na época dos ataques Peron. Não, desculpa. Peronismo, a crítica ao peronismo. Tá, mas o que eu ia dizer é o Bush, quando teve o ataque ao Iraque, sabe? Uhum. A guerra ao Iraque. Se você faz uma tirinha falando, não sei o quê, tá, refletindo aquele momento bem específico, ou uma coisa mais específica ainda, sei lá, tá acontecendo mau governo do prefeito. Se você faz uma arte refletindo aquilo, a arte vai morrer naquela gestão. Agora, se você faz uma arte... Mas é que você está personificando, você não acha? Eu também concordo. Não, você não precisa falar da pessoa, você pode falar do problema. Não, mas o problema do dizendo... período medieval não é o problema que a gente vive hoje. Na época medieval, eles tinham o problema, sei lá, uma questão sanitária. A questão sanitária existia. As pessoas defecavam na rua. Então, existe arte sobre aquilo, problematizando isso. Mas hoje não faz sentido mais para a gente, sabe? Problematizando os casamentos forçados. Daqui a um tempo, não vai fazer sentido mais nenhum casamento forçado. Você vai ler e vai falar, como assim? É igual você ler as comédias da Grécia Antiga que faz piada com porque o cara não saiu de casa. Porque era um problema você ficar em casa na Grécia Antiga. Aí você fala, nossa, o que tem? O cara não saiu de casa. Eu tô em casa 6 meses aqui. Não vi graça nenhuma. Entendeu? Não atravessa. Agora, o Édipo Rei, que fala da questão do tempo, a questão da predestinação, se existe liberdade ou não, isso está dentro do ser humano. A gente é livre ou não é? Aí você lê Édipo Rei e você fica louco. Mas eu acho... tá refletindo o tempo dele. Mas eu tenho uma discordância. Eu não consigo... E aí tem, a partir dessa ideia... essa ideia do Hegel, que é a ideia do Zeitgeist, que ele diz, tem um espírito do tempo, que ele vai, inclusive, esmiuçar sobre a arte, que ele vai dizer, esse espírito do tempo impossibilita até qualquer criação de arte que fuja desse tempo. Então eu discordo quando você fala assim,
ela criou e ela conseguiu capturar o espírito do seu tempo, o momento, o que permeava aquele tempo, por isso que ela tem valor. Eu acho que nenhuma arte consegue fugir do espírito que está no seu tempo. Ela vai refletir de alguma forma o que está no seu tempo. Eu não sei a fórmula que faz ela perdurar. Eu acho que quanto mais reflexiva ela for, mais chances de perdurar ela tem. Eu concordo com isso. Mas tem artes tão reflexivas quanto a do Kino que provavelmente a gente não conheça e que não vai fazer tanto sucesso quanto a dele. Tem um quê de fortuna, né, de sorte, alguma coisa que apareceu e que surgiu. Entretanto, eu acho que de fato eu posso fazer uma piada hoje com o Bolsonaro que pode perdurar para o resto da humanidade, mas de algum modo ela captura algo para além do Bolsonaro. Eu só discordo quando se elas pegam um personagem. Eu posso fazer uma piada hoje com o Bruno Covas, um exemplo, que pode perdurar para além do personagem, sendo que ela reflita algo para além do Bruno Covas. E o Bruno Covas é quase uma escada para aquela discussão. Então eu acho que isso pode acontecer também. Mas eu não tenho essa fórmula. O que eu concordo é que as artes que são reflexivas, aí não necessariamente política, mas pode ser interior, que levam a uma margem de interpretação sempre maior, eu acho que elas têm uma tendência a perdurar muito maior, assim, elas vão conseguir se conectar com muito mais gerações, assim, isso eu concordo, sabe? Mas eu discordo da ideia de que alguém, quando escreve, não consegue capturar o seu tempo. Tudo que ele escreve é permeado pelo espírito do seu tempo. Às vezes o espírito do seu tempo é um espírito... Tem a obra do... Como que é o nome daquele brasileiro que todo mundo critica, que faz obras que quebrou, que a mulher quebrou um quadro dele lá, nos Estados Unidos? Homero Brito. O Homero Brito. Pode-se falar que é um pouco mais superficial. Eu discordo, assim, eu acho que há um preconceito com o Homero Brito enquanto arte só, tá? Só enquanto arte, não tô julgando o personagem Homero Brito. Tem uma fábrica, Silas. Não, eu tô falando da arte dele, né? Porque tem muita gente que acha feia por achar... Eu não acho feio. Ah, não. Eu acho que ele criou um... Eu vou te dar um quadro bem grande pra você pôr nessa casa dele, então, já que você acha. Colocaria sem problema algum, cara. Eu não tenho nenhum problema com isso, não. Eu não tô Quero discutindo... ver você dormir com aquelas cores tudo misturadas olhando pra você. Do Bolsonaro, aquele do Bolsonaro, viu do Bolsonaro que ele fez? Eu vi. Ele faz de todo presidente. Ele fez É pro da Lula, Dilma, fez é da pra todo Dilma. mundo, né? Então, é nesse sentido, assim, sabe? Mas é uma discussão realmente que a gente sempre vai longe, né? A gente poderia fazer um programa especial sobre arte, né? A arte vai longe. Nem a galera, você vai na faculdade, a galera estuda isso? Nossa, ninguém se entende, nem o professor, nada. Ninguém sabe o que tá falando, todo mundo falando muita coisa. Eu fiz um curso que a galera estudava sobre isso. O Silas também. Você tava, né? Tava, assim, estética eu tava. Eu Mas ninguém se entendia, porque tinha muita divergência mesmo, ele tem razão. Entra na discussão o que é arte, o que é design. Você vai ficar a vida Muita inteira gente falando. acha uma coisa. E é bom, porque ela é subjetiva, né, cara? Como capturar o subjetivo? É tipo Deus, né? É tipo, são coisas que a gente não tem que ter um testamento mesmo, não. É bom ter as mais diversas opiniões. Beleza, eu acho que hoje, eu não sei se a gente quer indicar aí o livro do Quino e depois o Bruno faz a indicação dele na outra semana, porque era a sua vez, ô Vitor. Quer fazer a indicação do livro do Quino, que você falou? E aí depois você escreve na semana dele? Então, tem um almanac. Quer ser? Pode ser. Tem Pode um ser, almanac. eu acho que é uma homenagem interessante, né? Legal. Vamos, por mais que a galera conhece, tem um almanac da Mafalda que não tem muito o que falar. São todas as tirinhas. É meio carinho. Eu lembro de querer comprar uma vez quando a FENAC existia e era uma pauladinha. Mas minha amiga falou que vai me dar de presente, eu espero. E daí tem tudo, velho. Diga um pouco então sobre a influência que teve sobre você. Foi positiva? Foi negativa? As influências das tirinhas da Mafalda? Porque o almanac é todas as tiras reunidas, né? Porque, igual o Silas falou, ele parou de ser produzido em 70 e pouco. 73, né? E daí tinha esse site, que eu acho que saiu fora do ar, porque era proibido, o cara não tinha autorização, mas tinha tudo. Eu ficava lendo. Cara, é muito transformador, mesmo, de real, assim. Você vê, porque daí tipo, teve repercussão grande, né? Então você vê jornalista da Globo News, aquele argentino, que igual ele falou, que ele foi super influenciado e tal, enquanto jornalista, sabe? Então, assim, é muito reflexivo e é muito transformador, ainda que pareça inofensivo, porque é tirinha, é desenho, a gente tem esse preconceito, vamos dizer assim, é muito reflexivo, muito transformador. Então, o almanac da Mofada tem um nome certo, eu acho, mas eu não vou lembrar agora, a gente põe depois. O nome correto. Legal, gente. Valeu, obrigado.
Eu sinto coisa boa, assim, um saudosismo bacana, sabe? Eu me lembro da Mafalda. Me lembrar da Mafalda foi agradável, sabe? Eu gostei muito essa semana de ter lembrado da Mafalda e foi muito bacana. Então, boa semana, gente. Valeu. O Piloto Central vai ficando por aí e sobe a nossa vinheta. Um beijo, um tchauzinho. Aperta o sininho, curte a gente aí, ó. Vai aparecer um outro episódio nosso. Se liga. Um abraço. Piloto Central ficando por aqui. Beijão. Agora eu vou assistir a Jojo Todinho na Fazenda. Porque ela tá, meu amigo, ela fica brava com tudo, cara. Até com o café que o pessoal faz. Esse vídeo do café na internet. Ela não ficou brava, ela ficou encantada. Sagacidade, que café delicioso. Sagacidade, feito com muito amor. É, cara. Eu tô aqui com o presidente.